meus amores, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, com uma temática muito especial, como vocês podem ver aqui no meu colo, que é um vídeo sobre gatos, tá? Eu já aviso que ela não vai ficar o vídeo inteiro no meu colo, porque por mais que ela goste de carinho, a chantagem teria que ser muito grande. Mas vocês já conhecem a Nanquim, sabe o quanto eu amo essa pique-ruxa que tá me olhando agora, né? Coisa gostosa. Enfim, eu queria trazer aí pra vocês algumas curiosidades desses bichinhos peludos e deliciosos e fofos e apertáveis e carinhosos, né, pra vocês. Então eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Bom, meus amores, vamos começar aí com mitos e verdades sobre gatos, tá? O primeiro mito, galera, que eu tenho que deixar claro que é um mito, é sobre gatos pretos. Muita gente acredita que gatos pretos aí trazem azar. Galera, não. O azar é para quem não tem um gatinho preto dentro de casa, de verdade. Muitos gatos pretos acabam sendo abandonados na rua, até em alguns casos assassinados, o que é um absurdo. Os bichinhos são tão fofos e tão carinhosos como qualquer outro, e não é a sua pelugem que vai mudar isso, tá? Então, por favor, não deixem de adotar um gatinho apenas por ele ser preto e não deixem que outras pessoas maltratem esses peludinhos. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre gatos serem independentes e não serem carinhosos. Galera, existe uma verdade e um mito nesse ponto, tá? A verdade é, gatos são sim bichinhos mais independentes do que cachorros, por exemplo. Mas o mito sobre isso é o fato deles não serem carinhosos, tá? O gato, ele vai ser carinhoso se você o tratar com carinho desde pequeno, da mesma forma que qualquer outro bichinho. Se você interage, se você dá carinho, dá colo, mima, brinca, dá comida, enfim, N fatores, você vai ter um bichinho carinhoso. Vocês sabem pela Nanquim mesmo, que tá por aqui no meu quarto, aprontando, inclusive, que ela é super carinhosa, sabe? Ela é super beijoqueira, fica dando aqueles beijinhos de gato, aquelas lambidinhas. Ela gosta de brincar, ela gosta de pegar papel, fazer bolinha de papel, joga bolinha, ela traz pra mim a bolinha de papel na boca. Ela gosta de brincar com as varetinhas de peixe. Ela quer sempre estar comigo, tá sempre no meu pé, dorme do meu lado, sabe? Então, assim, essa coisa de, gato não é carinhoso. Fake, não acreditem nisso. Se você educou seu pet com amor, ele vai sim ser carinhoso com você, tá bom? Galera, a gente vai falar sobre banhos, tá? Muita gente acredita que gato não gosta de tomar banho, mas isso é mentira. Gato gosta sim de tomar banho, tá? É um mito, sei lá, popular. E, na verdade, o gato é um dos animais mais limpos. Ele gosta de se lamber, aquele famoso banho de gato. E a única coisa é que provavelmente se você der um banho nele num pet shop ou alguma coisa assim, você vai perceber que ele vai se dar o seu famoso banho de gato depois, porque ele não gosta de perfume, ele não gosta de excesso de perfume no pelo dele. Mas ele não tem nada contra tomar banho, principalmente se o gato é acostumado desde pequeno a tomar banho, é o banho humano, né, o que a gente chama de banho humano. E uma curiosidade que eu acho bem legal de se considerar é que os gatos, por serem assim tão julgados, quase não são vistos nos pet shops. É muito mais comum você ver, tipo, cachorros de diversas raças por ali e ver um, dois, três gatos com sorte, tá? Agora a gente vai falar sobre o famoso dito popular de que gatos têm 7 vidas. Gente, isso foi... Eu até não vou nem editar isso aqui porque é pra vocês saberem. Isso é gato aprontando. Isso é a Nanquinha aprontando. Ela jogou o potinho de comida dela no chão. Mas enfim, gatos, eles não têm 7 vidas, tá? Eles têm uma velocidade maior e eles costumam se virar mais rápido, conseguir cair, tipo, em pezinho. Mas isso não quer dizer que se um gato cair de uma altura muito alta, por exemplo, de andares de um prédio, ele vai, tipo, tá vivo, tá? Então essa coisa de gato tem 7 vidas, não tem. Gato pode sim conseguir se esquivar de situações mais complicadas devido à sua flexibilidade e à sua agilidade,
Mas isso não quer dizer que ele é super, sabe? Um super gato que vai morrer e nascer várias vezes. Não. Então, é uma lenda urbana, tá bom? Agora, galera, a gente vai falar sobre um último mito muito importante, que é o leite, tá? Eu tenho certeza que se você já teve um gato, em algum momento você já pensou em dar leite ou você deu leite para o seu gatinho. Eu admito que eu já fiz isso, não com a Nanquim, mas com a minha antiga gata, quando eu não tinha conhecimento dessa informação. Mas eu achava, nossa, gato com leite, tipo, a coisa mais fofinha, ele adora, sabe? E não, isso faz mal, tá? O gato precisa aí de água, água corrente, e ele precisa também de alimentação saudável. Uma coisa que é muito importante para gatos que eu também não sabia é aqueles sachês de gato. Eu achava que aquilo faria mal, mas na verdade é mais saudável até do que a ração em bolinhas, porque a ração seca, né, que a gente fala, ela engorda muito mais rápido o bichinho. E a ração úmida tem esses líquidos que ajudam aí ao corpinho do gato funcionar melhor. Mas é super importante que você não dê leite para o seu gato, porque isso pode causar diversos problemas digestivos aí no seu bichinho, tá bom? Bom, agora a gente vai falar sobre uma verdade, ok? Quando se trata de gatos, a gente pensa logo em castração, já que quando o gatinho aí tem filhotes, normalmente vem vários, tá? Só que muita gente acredita que a castração aí é uma coisa prejudicial para o gato, e na verdade não é. O gato ser castrado, na verdade você está até protegendo o bichinho de diversas doenças. Uma delas é o câncer, que é uma doença bem grave e que a gente não quer ver aí o nosso bichinho passando por isso, tá bom? Bom, meus amores, agora a gente vai falar um pouquinho sobre gatos brancos de olhos azuis. Existe aí um rumor que circula sobre gatos brancos de olhos azuis serem surdos. E eu preciso dizer que isso, na verdade, não é nenhuma mentira e nenhuma verdade, tá? Existe a grande possibilidade de você ver um gatinho branco de olho azul e ele ser surdo. Isso é genético e é comum de se acontecer. Mas também você pode acabar encontrando um gatinho que tem aí olhos azuis e que não seja surdo. Então vai depender muito aí dos genes do animal, tá? Mas é provável que você chegue em algum momento da vida a conhecer aí um gatinho surdo. E isso não quer dizer nada, galera. Como qualquer outro animal, mesmo tendo aí a sua deficiência, ele continua sendo a coisa mais fofa e carinhosa do mundo, tá bom? Quando a gente fala aí que um gatinho está miando ou ronronando, muita gente associa com alguma coisa errada. E muitas vezes o gato pode estar miando porque ele quer alguma coisa assim, mas isso não quer dizer que tenha algo errado. Muitas vezes o bichinho só quer atenção ou quer aí que você dê comida, água, enfim. Quando o gatinho tá ronronando após você fazer carinho nele ou ele tá pertinho de você, provavelmente ele tá demonstrando aí felicidade e gratidão. Ronronar é aquele barulhinho que você sente, tipo, quando o bichinho tá fazendo, quando você tá fazendo carinho, tá bom? Bom, meus amores, agora eu vou dar para vocês aí algumas dicas sobre como cuidar do seu felino, tá bom? Então vamos lá. A primeira dica que eu tenho, galera, é que se você mora em apartamento e você quer ter um bichinho, quer ter um gatinho, pelo amor de Deus, coloque tela, tá bom? Coloque tela nas suas janelas e evite um acidente. Como eu comentei lá atrás, no começo do vídeo, gatos não têm 7 vidas e se ele cair lá do 7º, 10º andar, não vai ter milagre, tá? Você vai perder seu bichinho e uma situação muito triste vai ocorrer. Então, antes de adotar, telas, pelo amor de Deus, tá bom? Bom, a segunda dica que eu tenho, galera, se vocês têm outro pet aí dentro de casa, por exemplo, um cachorro, tente aí introduzir o gatinho ao cachorro e fazer eles terem uma relação amigável, mas não force isso, tá? Deixe que ocorra naturalmente. Existem gatos e cachorros que se dão super bem, mas também tem aqueles bichinhos que não se bicam. Então não adianta você querer forçar essa aproximação, não adianta você querer que essa aproximação aconteça de um dia para o outro, não vai rolar, tá? Se for para eles serem amigos, para eles se darem bem, vai ser no tempo deles. Então, nada de forçar aí uma amizade entre os dois, tá bom? Uma coisa, galera, que é muito importante para o seu bichinho é exercício físico.
Então, se você tem um gatinho, eu aconselho que você coloque prateleiras no seu quarto, o espaço para ele andar, ou onde ele fica, né, no ambiente que ele fica, e também que realize aí atividades com ele, seja com a vara de pesca, para ele ficar pulando e se cansar, se exercitar, ou também aí com outros brinquedos. Existem várias opções e com certeza vai aí ajudar o seu bichinho a permanecer saudável. Bom, meus amores, eu trouxe para vocês as coisinhas da Nanquim para mostrar, tá bom? Essa aqui é a varinha de pescar que eu comentei antes. Eles costumam adorar esse brinquedo, inclusive ela tá aqui porque ela está achando que eu vou brincar com ela agora. É. Então, gente, isso aqui é ela querendo pegar a varinha em tempo real. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar ela. É, você quer brincar agora, né? Mas enfim, essa aqui é a varinha dela de brincar. Os bichinhos também têm. Não, mas não é agora a hora de você brincar. A mamãe tá fazendo um vídeo. Eu sei que você quer brincar. Eu sei. Esse aqui é o arranhador dela, tá? Que é importante você ter em casa. Se você quer preservar os seus sofás, camas, enfim, é importante ter esse tipo de arranhador. Mas, bebê, eu sei. Você gosta. É. Agora ficou melhor de eu mostrar pra vocês, gente. Isso aqui é o que se usa pra brincar com gatos. Ai, meu Deus. Ela real tá empolgada pra brincar agora e agora eu fiquei meio complicado aqui. Enfim. E também tem o outro brinquedinho. Meu Deus, não quinto. Então, que é esse aqui, que é de bolinhas, tá? Ela gosta de brincar e se ela brinca mais sozinha, não é tanto comigo. Apesar que às vezes ela me chama pra brincar com ela. Mas é importante vocês terem esses brinquedinhos, mas não é pra você comer a varinha. Enfim, é importante vocês terem esses brinquedinhos, tá bom? Outro assunto que é importante a gente falar, outra dica, é sobre a caixinha de areia, tá bom? É importante que a caixinha de areia seja limpa aí diariamente e que além dela ser aí limpa, você encontre aquela areia que vai se adaptar melhor com o seu animalzinho. Existem diversos tipos de areia, existe a que é literalmente areia, né? Tem a que é mais pedrinhas e uma outra que é de madeira. No caso da Nanquim, ela gosta mais de quando eu coloco a areia de madeira, o que é uma coisa boa por um lado, porque é uma areia que ela deixa espalhar menos cheiro, sabe? Apesar que o gato costuma ser até bem mais limpo, na minha opinião, do que outros bichinhos, mas é uma areia que cheira menos e o ponto negativo da areia de madeira é que ela é um pouco mais cara, tá bom? Outra coisa, galera, se em cima dos móveis vocês têm costume de deixar assim objetos, fiquem ligados para não deixar coisas que possam ser aí um perigo para o seu bichinho. Tesouras, alicates, alfinetes, enfim, coisas que possam machucar. O gato ele gosta de explorar, ele gosta de andar por aí e algumas vezes eles podem derrubar as coisas dos móveis, como vocês mesmo ouviram aqui durante a live, né, com ela derrubando o próprio potinho de comida. E isso pode acontecer. Então, se você deixa algo que é cortante ou que pode machucar, que pode quebrar, já viu, tá bom? Então, tomem cuidado com o que você deixa em cima dos móveis. Uma curiosidade, galera, que muita gente não acredita, na verdade, mas eu fiz com a Nanquim e eu percebi que é real. É se você deixa aí a fonte de água ou o potinho de água, é importante usar a fonte, tá? Isso é uma outra dica, é importante usar a fonte, porque o gato gosta de água que circula, mas enfim, se você deixa ela em frente da parede, o gatinho provavelmente não vai tomar. E isso porque eles veem a água como um espelho. Então você tem que achar uma posição aí para a fonte, para o potinho, enfim, que você colocar a bebida do seu gato, que não esteja virada para a parede, porque se tiver, provavelmente ele não vai tomar. Tem até isso. Bom, meus amores, esse foi o nosso vídeo sobre gatos. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi apenas algumas dicas, tá? Mas eu fiz com carinho. Vocês sabem o como eu amo gatos, o como eu amo a Nanquinho, o como eu sou apegada a ela. E se eu tiver que falar uma coisa pra vocês aquelas pessoas que dizem que gatos não são carinhosos estão mentindo, tá?
O bichinho é carinhoso sim, e ele sabe o que você sente. Se eu não tô bem, a Nanquinha, ela sabe que eu não tô bem. Se eu tô feliz, ela sabe também, e ela tá sempre coladinha em mim. Então, ter um bichinho, ter um gatinho é sempre saudável, tá? É importante cuidar, é importante se preocupar com a alimentação e principalmente dar muito carinho e amor para ele, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em breve, tá bom? E é isso. E você quer falar alguma coisa, ô pequena? Não? Acho que não. Tá antissocial. Mas então tá, gente. Tchau. Beijinho, beijinho. Até o vídeo da semana que vem. Tchau. E aí, gostosa? É.